Uma vez eu estava passeando com dois irmãozinhos de carro e fui devolver eles na comunidade, né? Aí eu passei numa ruazinha ali e um deles estava brincando no carro e um deles virou para mim e falou: Gui, foi aqui que o nosso pai morreu de tiro. Eu vi uma criança, uma vez de 8 anos de idade, chegou para mim se orgulhando e se gabando que estava com uma cápsula de fuzil na mão. Eu estava organizando um projeto de educação numa comunidade uma vez, e não sei o que me deu vontade de sair para respirar, tomar uma água, e fui na rua. Eu cheguei na rua, tava uma rodinha de meninos, de crianças e adolescentes, e eu já conhecia esse pessoal, e eu comecei a trocar ideia com essa galera e ver o que estava acontecendo ali, brincando e tal, e tinha um pessoal de 15, 16 anos, zoando as criancinhas de 10, 12 anos ali. E a brincadeira deles no dia foi que essas criancinhas de 10, 12 anos eles viram essas criancinhas fazendo sexo entre elas, todos homens, no meio do mato, dentro da casa dos outros. Eu fui visitar uma família que eu atendi há um tempo atrás, e eles têm um bebezinho de 5 anos. E quando eu cheguei lá para dar um abraço nessa garotinha, eu vi que o corpo dela estava todo cheio de ferida. Estava com o corpinho todo cheio de ferida. Eu fui ver o porquê que ela estava daquele jeito, né? E a resposta foi por conta de água contaminada. Estava trabalhando outro dia, recebi uma mensagem que uma chefe de família que eu atendi um tempo atrás, ela tinha sido espancada por um parente alcoólatra que chegou alcoolizado e espancou ela. Então, quer dizer, a gente, quando é inserido nessa realidade, a gente que é de fora dessa realidade social, e quando a gente é inserido nesse contexto social, a gente começa a vivenciar essas coisas. Isso torna a gente, isso dá uma força para a gente querer modificar essa realidade, a gente querer transformar essa realidade. E isso aconteceu comigo, e eu tenho certeza que acontece com vocês, se vocês forem entrar e conhecer, inserir nesse contexto social. E eu tenho certeza que é o que acontece com o governo, com as ONGs, com as empresas, que são a estrutura hoje para lidar com esses problemas socioambientais que a gente tem. E empresas e governo hoje, como eu, não estão conseguindo lidar com esses problemas de uma forma rápida, de uma forma exponencial. Então, quando a gente entende que existe um problema e a gente não está ganhando desse problema, os problemas socioambientais estão ganhando da gente, isso me deixou muito triste e começou a questionar até meu próprio trabalho, né? Por que isso não está adiantando, né? O que estava acontecendo? Então foi aí que eu comecei a entender o que eu tinha feito de bom já, de resultado social, que tinha potencial para gerar impacto social e transformação de centenas e milhares de pessoas. Quais foram as iniciativas que eu fiz que realmente teve esse potencial de desenvolvimento de pessoas. E depois eu fui ver o caminho, né, para ver o que a gente tinha feito de certo, e também comecei a estudar a nível global todas as iniciativas que realmente estavam mudando o mundo. Então, a gente olhando as políticas públicas, a gente olhando intervenções sociais, o que elas tinham em comum, que realmente estava dando resultado e realmente estava acelerando o processo e estava conseguindo chegar perto de resolver algum tipo de problema socioambiental. O ponto em comum que eu achei de todas essas iniciativas foi justamente todas essas intervenções, inclusive as minhas, ter tido a participação e a cocriação de todos esses sistemas socioeconômicos juntos, ou seja, empresa, ONG, governo, comunidade, sociedade, todos trabalhando junto para resolver uma causa. Era isso que estava mudando o mundo, era isso que estava resolvendo o mundo. Exatamente como o grande professor de Harvard, Michael Porter, fala, a teoria dele do share value, do valor compartilhado,
que quando a gente trabalha no valor compartilhado entre ONG, governo, empresa, comunidade, sociedade, a gente acelera os resultados sociais que a gente tem. Ou seja, a gente consegue trabalhar a inovação social nesse sentido. É inovação social que a gente está fazendo. E quando se trata de inovação, eu tive que entender o porquê e como a gente conseguiu juntar essas forças, né? Juntar essa estrutura socioeconômica para lutar por uma causa que a gente estava lutando. Então foi exatamente esse feeling que me fez entender todo o processo, o passo a passo que a gente deu para realmente juntar empresa, ONG, governo, comunidade, em prol de uma causa. O que aconteceu? O que a gente fez? Qual foi o primeiro passo? Foi justamente trabalhar nas novas economias. As novas economias dos princípios, dos valores intangíveis, da abundância. E principalmente ter tudo a ver com a fluxonomia 4D. Quando a gente fala de 4D, a gente começa a trabalhar as novas economias em 4 dimensões: a social, ambiental, financeira e cultural. Isso tudo fez com que esses 5 passos para gerar esse engajamento das estruturas que estão resolvendo os problemas sociais hoje no Brasil, no mundo, eles foram feitos embasados totalmente no sentido. E serviu para mim esses passos, né? Serve para realmente alcançar resultados sociais positivos e com certeza pode servir para vocês também. O primeiro passo é começar a trabalhar na economia criativa, foi o que eu percebi. Eu já estava trabalhando na economia criativa por trabalhar no negócio social, no negócio de impacto, empreendedorismo social. Porque quando eu estou trabalhando nesse sentido, eu consigo despertar curiosidade, interesse das pessoas que estão me ouvindo ali, estão vendo a missão social da empresa sendo feita. Quando a missão social da empresa está sendo bem feita, quando a gente entra dentro de uma comunidade, quando a gente conhece uma realidade diferente e a gente mostra isso, a gente trabalha no primeiro valor intangível, que é o amor, que é o primeiro passo. A gente trabalhar mostrando o amor para essas pessoas. Então, quando eu começo a mostrar depoimentos de crianças tendo orgulho que fazem parte de comunidade, chefes de família mostrando a família, a união que a família tem, a própria comunidade sendo mobilizada para criar intervenções ou também projetos de melhoramentos do bairro, melhoramentos da qualidade de vida, do bem-estar ali. Quando a gente começa a mostrar isso tudo para a sociedade, às vezes a sociedade está achando que isso não existe, que é invisível. Então, quando a gente começa a mostrar nos mecanismos de veículos de comunicação, mostrar o trabalho social, isso começa a atrair essas pessoas que querem trabalhar nesse sentido. Atrair as pessoas boas que vão lidar com essa situação com a gente. E a gente acaba atraindo empresas que querem ajudar, a gente acaba tendo as portas abertas para entrar no governo, a gente começa a trabalhar lado a lado com as ONGs, com os líderes comunitários, com a comunidade, e isso tudo começa a criar um movimento. Quando começa a atrair esse processo e as pessoas começam a conhecer o que é o amor, sentir e viver o que é o amor dentro da comunidade, a gente começa a trabalhar na segunda economia, no segundo passo, que é a economia compartilhada, onde essas pessoas vão começar a compartilhar esses valores, essa causa, essa luta. Quando a gente começa a compartilhar essa luta, e essa luta se torna uma luta em comum, essas causas que a gente identificou se tornam uma causa em comum, a gente começa a entender e sentir empatia. Por quê? Porque aquela criancinha com o corpinho todo ferido que eu falei no início, poderia ser sua filha. Seu pai poderia ter sido morto a tiros perto da sua casa por conta de tráfico de drogas. Sua mãe poderia ter sido espancada pelo seu tio que chegou alcoólatra em casa. Então isso tudo gera o engajamento. Quando as pessoas entram nesse contexto social, isso gera o engajamento. E é aí que começa o fluxo, é aí que começa a força para criar e o desejo de criar soluções para mudar a realidade daquelas pessoas. E em conjunto é muito mais fácil. Quando a gente está na iminência de mudar, de querer fazer, de realmente ir para a ação, a gente já começa a trabalhar na economia colaborativa. Quando a economia colaborativa chega, quando as pessoas e essa estrutura socioeconômica se une por uma causa,
Aí que a mágica acontece. Por quê? Porque a solidariedade. A gente consegue, com esse caminho, despertar solidariedade nas pessoas. É onde o ato de agir vai chegar, vai acontecer. Ou seja, aqui nós vamos planejar e executar junto as intervenções necessárias para a causa que a gente achou, para a causa que move a gente. Então, quando a gente começa a criar essas soluções começam a sair do papel e começam a atender uma família, 2, 3, 200, a gente começa a ter resultados sólidos, começa a gerar realmente dignidade para essas pessoas, para esse contexto social que a gente vem trabalhando junto. Então, quanto mais dignidade a gente gera, mais a gente vai começar a trabalhar na economia de multivalor. Na economia de multivalor é onde os valores das 4 dimensões, social, ambiental, financeira e cultural, são entregues em rede. Essa estrutura, ela é beneficiada, ou seja, todo mundo ganha. Essa é a base da nova economia. Aqui os resultados vão começar a ficar sólidos, porque aqui, quando todo mundo ganha, quando todo mundo vê os benefícios que essa união está causando para todos, a gente consegue se manter na causa. A gente consegue fazer com que esses resultados se tornem a médio prazo, se tornem constantes. 1 ano, 2 anos de resultado social e de entrega de dignidade, cidadania, de intervenções sociais com sucesso. Quanto mais resultado social a gente tem, mais sólido esse processo fica, mais perto do 5º e último passo a gente está, que é exatamente o impacto exponencial. É onde tudo acontece, é onde esse modelo acelera o impacto social a longo prazo, com resultados sociais de curto e médio, bem feitos, sólidos. Porque quando a gente chega no impacto social, a gente já está causando transformação. E a gente tem 17 opções de transformação e causa para a gente lutar, para a gente reconhecer, para a gente ser inserido. Hoje a ONU disponibiliza ferramentas e trabalhos bem feitos para realizar intervenções nesse sentido. E com o modelo, a gente consegue acelerar e bater a meta da ONU, tentar resolver cada problema até 2030. De uma forma escalável, de uma forma exponencial. E é justamente esse modelo, esse último passo, esse 5º passo, que vai gerar a transformação em massa, que vai mudar a vida de dezenas, centenas de milhares de pessoas, que é onde vai acontecer a sustentabilidade do ciclo. Porque quanto mais impacto social, impacto exponencial a gente gera, quanto mais transformação, mais mensuração a gente tem, mais dados, mais números, a gente chega na sustentabilidade do ciclo, que é exatamente a ideia de que as economias se abrem e a gente entra dentro da espiral, só os sentimentos que são exponenciais, só os sentimentos que têm valores intangíveis, que é o que vai gerar a transformação necessária. Quando as economias saem e ficam do lado de fora, a gente entende que quanto mais impacto social a gente mostrar, mais amor a gente vai gerar. Mais pessoas, mais partes interessadas vão se sentir parte do processo. Então, quanto mais amor a gente mostra com o impacto social, com um trabalho bem feito, com iniciativas de bom resultado, mais pessoas são atraídas, ou seja, mais empatia a gente entrega. Mais empatia é feito nesse processo. Então, quanto mais empatia a gente tem, né, mais pessoas se sentindo, botando no lugar do próximo, mais solidariedade. Ou seja, mais pessoas vão ir para ação, vão fazer os projetos acontecerem. Quanto mais projetos acontecerem, mais dignidade a gente entrega. Então, quanto mais dignidade a gente entrega, a palavra-chave dessa espiral é confiança. Quanto mais dignidade para o público-alvo que você está atendendo, para a causa que você está atendendo, quanto mais dignidade você entrega, você gera confiança nessas pessoas. Quanto mais confiança você gera nessas pessoas que você está atendendo, maior a sua chance de alcançar um impacto social, impacto de uma forma acelerada. E esse modelo, ele só é feito, né? Ele só pode ser realizado quando a gente trabalha nas novas economias.
Quando a gente faz um parâmetro aqui de mostrar a economia, a economia velha, né, a economia que a gente está acostumado, que é uma economia à base da escassez, é uma economia à base dos valores tangíveis, a gente consegue entender que quando uma pessoa ela não precisa quando ela ganha, o outro não precisa perder. Então fica uma economia à base da competitividade. Quando a gente fala da economia nova, a gente fala justamente da economia baseada na abundância e não na escassez. Uma economia onde todo mundo consegue gerar os seus valores intangíveis e não acaba, ele só gira no infinito. Então, o Luther King, se ele estivesse vivendo hoje na nossa sociedade, ele não estaria tão preocupado assim, porque os bons estão falando alto, né? Hoje os bons estão aqui, estão reunidos, e a tecnologia que está proporcionando esse processo, né? Com a tecnologia, a gente consegue juntar quem tem vontade de fazer acontecer, quem tem tempo e quem tem conhecimento colaborativo. Então, cada um de nós aqui, se escolher uma causa para lutar, juntos nós vamos fazer muito barulho. Ou seja, o nosso eco vai ser muito maior e todos nós podemos mudar o mundo. Obrigado.